Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e da parte de Deus, nosso Pai, seja com todos. Muito obrigado mais uma vez a todos aqueles que estão se conectando conosco e vão se conectar nesse culto de adoração, de louvor e pela mensagem da palavra do Senhor, que com certeza irá nos alimentar e nos abençoar. Eu tenho certeza que será mais uma bênção nas nossas vidas. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos bendizer o seu santo nome. Enquanto isso, dá tempo de você e convidando outras pessoas estarem se associando a nós nesta adoração em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Proclamai a todos os povos a salvação que Ele nos trouxe. Render-nos de glória e louvor a Jesus Salvador. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Proclamai a todos os povos a salvação que Ele nos trouxe. Render-nos de glória e louvor a Jesus Salvador. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória e louvores ao seu santo nome. Bendito seja. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano.
Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor, nosso Deus. Louvado seja o teu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos entregar a Deus. Vamos entregar a Deus toda a nossa vida a Ele. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia, Senhor. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus esteja abençoando a sua vida através dos louvores, através especialmente das palavras, né, que Deus tem nos colocado. Essa semana toda foi uma semana, cada dia uma mensagem, uma palavra, Deus tem nos abençoado. Nesta noite, como tema que nós divulgamos, né, Deus não está morto. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro, na epístola do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 6, em que ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. No versículo 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E o último versículo, o versículo 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de consolação, Pai de misericórdias, que o Senhor esteja falando conosco, com todos aqueles que o Senhor está colocando, ó Deus, para ouvir essa mensagem online, e também aqueles que vão receber essa mensagem, Senhor, através, depois da gravação, que o Senhor esteja abençoando, enfim, que seja realmente tudo para a honra e glória do Teu nome. Nós nos colocamos realmente, Senhor, para fazermos a Tua vontade, e é isso que aqui pretendemos entregar esta mensagem maravilhosa para abençoar aos ouvintes, aqueles que têm buscado a Tua presença, aqueles que estão sedentos por receber uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem que seja confortante, reconfortante, uma mensagem que venha renovar a sua esperança, a sua fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Nós acabamos de ver e de ler a mensagem da Palavra de Deus nesta noite. Embora nós estejamos longe, fisicamente falando, estamos unidos em espírito. Amém. E todos os que estão acessando, que vão acessar, os que vão receber a mensagem, de alguma maneira vêm buscar uma palavra. E Deus, então, tem algo sempre para aqueles que buscam. A gente, quando busca, a gente encontra. E a primeira coisa que Deus quer que realmente Deus falou no meu coração, que eu estava perguntando de manhã, e hoje, Senhor, o que Tu queres que eu fale? E passou-se um tempo a gente orando, e até que realmente algo brilhou ao meu coração, uma frase que vi, e ali eu vi que era a palavra de Deus. Deus não está morto. Glória a Deus. A primeira coisa que a gente vai aprender, nós temos 3 tópicos desta mensagem. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, até porque depois no vídeo você pode ouvir novamente, gravar, mas é importante que você receba esta iluminação. A primeira coisa que nós estamos aprendendo, acho que além das lições que eu ministrei, foi a primeira palavra colocada, né, as 9 lições no tempo de coronavírus, mas a gente tem que aprender 3 coisas importantes de direção na nossa vida, que são fundamentais. A primeira é que as nações descobriram que o ser humano é frágil. Olha, os presidentes, a gente estamos vendo os presidentes, os ministros, os governadores, os prefeitos, estão fazendo de tudo nessa situação do coronavírus e da Covid-19. Mas ninguém tem uma solução definitiva. A ciência, muitos estão ansiosos, com medo de não receber o salário mês que vem. Muitos estão ansiosos, se perguntando até quando vai durar essa crise do Covid-19. Muitos estão ansiosos porque são autônomos ou trabalhadores informais e já não têm dinheiro para suas necessidades e estão ansiosos de saber como é que vai terminar isso. Muitos estão ansiosos porque têm idosos e pessoas de risco em casa e trabalham com serviços que estão sob alto risco do coronavírus. De repente, as nações, todos nós descobrimos que um espirro ou um aperto de mão pode matar. E está matando. O apóstolo Paulo queria ir para Roma. Ele queria ir como missionário. A vontade dele era só ir lá, pregar o evangelho, levantar a igreja, depois seguir com. Mas ele chegou como um preso, presidiário, numa situação que escapava do seu controle. E o que gera ansiedade? São situações que você não pode
controlar, que você não pode administrar. Elas escapam. E por que o pânico tomou conta das nações? A gente vê a imprensa como uma boa parte, uma grande parte dela, apavora as pessoas. Porque escapou ao controle. Estamos aprendendo, e eu creio que mesmo os ateus, aqueles que estavam com sua fé apagada, descobrindo que o poder do braço humano, do dinheiro, o poder político, muitos estão se aproveitando disso, né, já pensando nas próximas campanhas, mas aprenderam que não são suficientes para nos socorrer na pandemia, né, do coronavírus, com sua doença da Covid-19. A idolatria criada em cima do humanismo, esse movimento que surgiu na Europa, na época do renascentismo, e que coloca o homem como centro de tudo e tudo para o homem, e que faz parte da maior parte das canções que a gente ouve hoje, as canções gospel também, né? A maioria, tudo do homem para ti, tudo para ti, tudo para ti, tudo o homem como centro. Tem que reconhecer uma coisa, a fragilidade do homem. Na verdade, nesse momento, nós estamos colocando todo mundo no seu devido lugar. O homem no seu lugar, entendendo que é frágil. E Deus no seu trono, exaltando a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder. Mas o que você vem fazendo nesse tempo? Aprendeu a dar valor para a oração? Aprendeu a dar valor aos cultos na sua congregação? Lembra-se quantas vezes você deixou de ir ao culto? Não estava com vontade, não estava afim, estava cansado? Quantas pessoas disseram para mim, pastor, não fui no culto, não estava afim. E agora? Não está afim ainda? Os prejuízos causados no Brasil e nas nações com coisas materiais serão enormes com essa quarentena. Porque muita gente não está trabalhando. E isso está gerando ansiedade. Isso aumenta os conflitos dentro dos lares. Porque a panela depende da geladeira e do armário. E quando eles começam a esvaziar e não tem dinheiro, o conflito aumenta. Especialmente quem? Os mais pobres, que já começam a sentir-se, né, a falta de dinheiro e também a falta de perspectiva. Porque na verdade é isso que está acontecendo. A falta de perspectiva. Então a primeira coisa que a gente aprende é que as nações descobrem. Cada pessoa está descobrindo que o ser humano é frágil e que ele precisa da soberania divina, da soberania do Senhor. A segunda é o tema desta palavra. Deus não está morto. O filho dele morreu na cruz, realmente. Morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Não está mais pregado na parede nem num crucifixo. Ele está vivo. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, no ano 62 da nossa era. Lá na prisão em Roma, ele estava preso. Mas para a gente entender a lição dessa carta para o nosso tempo, ele escreve isso, dá a impressão que estava tudo bem. Mas para a gente entender a mensagem Deus não está morto, você primeiro precisa entender que as circunstâncias da sua vida, elas não podem definir a sua fé em Deus. Dá uma olhada a Paulo. Eu estava tentando enumerar. Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, a sua cidade natal, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, esta cidade para onde a igreja ele mandou essa carta, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, enfrentou oposição em Corinto, sendo chamado de impostor, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, o navio que viajava afundou indo para Roma, Paulo foi picado por uma cobra na ilha de Malta, chega em Roma preso e algemado. São 15 situações, tudo ruim na vida dele. E o que ele faz? O que você faria? Ele escreve lá no capítulo 1, versículo 12 desta carta aos Filipenses. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele definiu tudo isso que eu acabei de falar para vocês como algo que foi contribuir para o maior proveito do Evangelho. Então, realmente, as circunstâncias não fizeram a diferença negativa na vida de Paulo. Mas ele compreendeu e teve uma percepção muito grande de que todos aqueles eventos
terminariam impulsionando, traria proveito para a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E aí ele fala a sua frase célebre, a frase mais impactada, que infelizmente por causa de as traduções estarem usando um original corrompido, a maioria não conhece exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu, né? Na maioria das traduções está aí, tudo posso naquele que me fortalece, mas o apóstolo Paulo não escreveu assim não. No original, que a gente vê pelo textos receptos, né? Texto que veio lá da igreja de Antioquia, ele escreveu assim, ó, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele identificou o seu Deus. Então, o que ele quis dizer com isso? Primeiro, que Deus não está morto, que Deus não está ansioso. Deus não perdeu o controle da situação das nações, muito menos com esse coronavírus. Deus não foi pego de surpresa por essa crise mundial, que já atingiu pelo menos 160 nações. Deus sabe o que está fazendo. Toda essa situação, ela vai redundar em glória ao seu nome, tanto para o progresso do Evangelho, como para a bênção das pessoas. Basta ver o que acontece. Eu realmente não tinha tempo. A gente não achava tempo. Algumas pessoas haviam pedido, eu podia gravar mensagens, né? Poderia postar mensagens, alguma coisa assim. Eu nunca tinha tido tempo. Deus me fez arrumar tempo. E agora você não tem tempo? Agora eu tenho todo o tempo do mundo. Pelo menos até essa semana. Então a gente descobriu uma nova forma de abençoar outras pessoas com a mensagem. Eu estaria pregando hoje apenas a minha congregação. E de repente Deus me coloca numa situação que eu estou pregando para várias pessoas. Pessoas de diversos lugares. Vi mensagem em inglês, em espanhol, em algumas das mensagens nossas ministradas. Então, tudo vai redundar para a glória dele. É tudo absoluto. Deus tem controle absoluto de todas as coisas. Agora presta atenção nisso que eu vou te falar, porque isso daqui é o coração da mensagem que eu vou trazer a resposta. Não permita que as circunstâncias que escapam do seu controle, como está acontecendo com a pandemia do coronavírus, ela te faça 4 coisas ruins. Primeiro, roube a sua alegria. Segundo, tire a sua paz. Terceiro, encha teu coração de pavor, de medo, de ansiedade com tanta preocupação. E quarto, te dê uma fé morta. Eu vou repetir. Não permita que as circunstâncias que escapam do seu controle, como está acontecendo, talvez muitas outras possam estar acumulando e você está apavorado, como essa pandemia do coronavírus, que elas façam isso na sua vida. Roube a sua alegria, tire a sua paz, encha teu coração de pavor, de medo e de ansiedade com tanta preocupação. E por último, que ela te dê uma fé morta. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então existe fé morta. Você vai dizer, mas como que eu posso fazer isso, pastor? Qual é o segredo, pastor? Bom, ele não é fácil, porque ele não é fácil para ninguém. Então o terceiro passo, aprenda o que Deus quer que você aprenda. Pandemia, quarentena, coronavírus, provisão financeira, todas as circunstâncias estão debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus quer que você aprenda. Eu já ensinei. Hoje nós vamos dar uma encaixada na palavra. São 4 fundamentos da fé que a gente tem que praticar. Ou você pratica isso, ou você vai sucumbir como a maioria, você vai viver em pânico. E a maioria das pessoas, muitos já podem estar querendo já até se matar, se suicidar, porque perderam o foco. São 4 fundamentos. Lembra que eu ensinei? Eu ensinei com aquela sigla FOCA: fé, oração, coragem e atitude. E eu vou colocar isso dentro desses princípios. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que a palavra, a tradução que eu uso diz inquietos, né? Outras traduções dizem ansiosos. A palavra original ela pode ser traduzida tanto de uma forma como da outra. A palavra ansiedade, em grego, meriminá, ela significa cortar em pedaços. É uma aflição que causa um mal-estar físico e psicológico e nos deixa inquietos, né? Então a característica de pessoa ansiosa, ela fica inquieta, ela está irrequieta, ela não tem sossego. Então acaba acontecendo exatamente aquilo que eu falei, vai roubando a paz dela. Tira a paz, vai tirando tudo, o seu sossego. Ela fica realmente agitada e perturbada. É como se alguém te apertasse pelo pescoço e tirasse a respiração. Existem alguns que até dizem que essa palavra ansiedade, ela também possa ter esse significado.
Então veja bem, a primeira coisa que você vai fazer, usando o fundamento da fé. Primeiro, ter fé conforme a palavra de Deus. No versículo 13, ele fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então fé, ter fé conforme a palavra de Deus. Paulo diz, posso todas as coisas. Esse versículo, ele tem que ser entendido no contexto, nesse contexto que eu falei para vocês. Ele escreveu isso depois de passar por tudo aquilo que eu narrei. Eu narrei 15, não quer dizer todas, mas 15 circunstâncias ruins da vida do apóstolo Paulo. E ele disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, ter fé, tenha fé conforme a palavra de Deus, conforme ela ensina. Não tenha uma fé morta, olhando para a situação que está ruim. Tenha uma fé viva. Olhe para Cristo. Quem é o Deus que você crê? Se a sua fé está baseada na visão humanizada que se tem de Deus hoje, essa visão limitada, inclusive muitas das canções de hoje retratam esse Deus desse jeito, por isso que as pessoas hoje tratam Deus em algumas letras aí que dá até tristeza de ver. O resultado é o tipo de fé que vai acabar tendo. E num momento que nem esse, o pânico e o desespero acabam. Porque se você imagina, se a sua fé está imaginando que Deus vai te deixar passar fome, você chega até a ofender a Deus com uma fé dessa. A oração do rei Josafá, lá em 2 Crônicas 26. E disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Esse sim é Deus. Ver a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade, isso tudo nos leva a entender que o apóstolo Paulo colocou, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é na obediência a Deus e no serviço do reino de Deus. Quando eu estou na obediência da sua palavra, estou no seu serviço, eu sei que eu posso tudo, porque Ele vai estar comigo, eu estou na obediência. Então a primeira coisa é ter fé conforme a palavra de Deus. Lembra? Fé, oração, coragem e atitude. O segundo, então, a oração. É oração conforme a palavra de Deus. Fé, oração. É tudo conforme a palavra de Deus. Ter fé conforme a palavra de Deus, oração conforme a palavra de Deus. Aí, no versículo 6, ele fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, ou ansiosos. Antes, as vossas petições, os seus pedidos, sejam em tudo conhecidos de Deus pela oração e súplica com ações de graça, com ação de graças. Então, nós aprendemos aqui a orar conforme a palavra de Deus. O apóstolo Paulo usa 3 palavras que são tipos de oração. Então, primeiramente, quando ele coloca a oração, a palavra prosiokei em grego, ela quer dizer oração dirigida a Deus. Vamos dizer, é a oração geral que a gente faz a Deus. Antes de deitar, ao se levantar, antes das refeições, aquelas orações, né, no seu trabalho, orações gerais. Aí ele fala de petição. Essa palavra petição aqui é como se você, é o que você pede. A maioria, né, são as donas de casa, mas também tem homens que fazem isso. Não faz aquela listinha de compra que vai ao mercado para, né, para não abusar. E ainda mais em tempos assim a gente precisa ter um controle. Então, é a lista de pedidos. É aquilo que você está pedindo a Deus. Ele coloca isso. Depois ele tem a palavra súplica. Essa palavra dieses aí, ato de pedir por uma necessidade, algo que te falta. Aí, ó, é a hora de você pedir. Olha, Senhor, eu preciso disso. É exatamente essa a minha necessidade. Então ele diz, você tem que orar conforme a palavra, apresente-se. É necessidade, porque veja bem, Deus atende necessidade, não vaidade. Agora, sim, é necessidade. Nós estamos olhando para necessidades, e necessidades sérias. E depois uma palavra que é interessante, essa palavra de oração é a mesma palavra para adoração. Eucaristia, a palavra traduzida como ação de graças, né? Eucaristia é a gratidão, as ações de graças a Deus por tudo aquilo que você recebe, pelo que Ele é, pelo seu amor, mesmo em provas. Então o apóstolo Paulo passou por todas essas provas, mas ele não deixou, e ele nos ensina a usar as ações de graças para Deus. É assim, olha, você adora a Deus por quem Deus é. Você dá graças a Deus pelo que Deus faz. E você ora a Deus suplicando porque Deus é seu Pai. Eu vou repetir. Você adora a Deus por quem Deus é. Você dá graças a Deus pelo que Deus faz, o que Ele está fazendo na tua vida. E você ora a Deus suplicando porque Deus é seu Pai.
Então se você, olha, estou fora, estou desviado, esse é o momento, essa é a hora. A finalidade também de toda essa crise visa resgatar os filhos perdidos, trazer aqueles que vão ser os seus filhos. Não sabem disso ainda. Então, fé e oração, conforme a palavra de Deus. O terceiro, fé, oração, coragem, é ter coragem de pensar conforme a palavra de Deus, que está aí no versículo 8. Ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Nisso pensai. Então ele fala para fazer uma verdadeira renovação na sua mente. Você tem que ter coragem de pensar realmente. Nas crises, as pessoas ficam mais negativas, passam a reclamar mais e por mais tempo. Só vem tragédia vindo. Se a gente olhar, muita gente, olha, tá vindo isso, o Brasil vai falir e não sei o quê. E a imprensa, infelizmente, é feita por ímpios. Ora, quem que o ímpio vê? Nada, nada de bom. Nada de bom. Então quando começam a ver, só falam em calamidade. E as pessoas que estão ali, ouvindo, assistindo, vão entrar em pânico. É um pânico geral. É um medo, é um terror, está todo mundo apavorado. Peraí, calma gente. Vamos passo a passo. Vamos viver a cada dia. Jesus ensinou isso. Já basta a cada dia o seu mal. Estamos morrendo preocupados com o que vai acontecer no final de semana, no final do mês. Calma, não sabe se vai estar vivo até lá. A vida pertence a Deus. Ele é soberano. Tem muita gente que fez um monte de projetos, que ia fazer show, morreu. Já está morto, está enterrado, não tem projeto nenhum mais. Aliás, nós descobrimos que um espirro pode pôr o fim a projetos e sonhos. Um aperto de mão hoje. Então, antes de nós vivermos ansiosos com isso, tenha coragem de renovar a sua mente. Os dirigentes da imprensa são ímpios. Então ficar assistindo demais noticiário de tragédia só vai te fazer mal. Você tem que se informar, claro. Procure informações em meios mais equilibrados, que te mostram aí pessoas que estão dando a volta por cima, pessoas ajudando os outros. A gente tem que balancear. Tem informação, mas é muita coisa negativa e ruim. Muita gente, muita tragédia. A mente vai assimilando isso. Ouça mais a palavra. Qual o tempo que você tem nesse tempo que nós estamos de quarentena? Quanto tempo você tem se dedicado à leitura da palavra? Meditado naquilo que você está ouvindo, nessas pregações, por exemplo, ou nas pregações que você está ouvindo? Mas lendo a Escritura é importante a gente não substituir a leitura da palavra por nada. Um tempo de oração a Deus. A batalha na sua mente é a mais importante. Você não pode perder. Não pode perder essa batalha. Em tudo que você está aprendendo, o segredo da sua vitória ou da sua derrota está na sua mente. É como você pensa. Se as pessoas dizem que você é algo ruim e você acredita e aceita, você está aceitando o mal na sua vida. Por isso que ele diz, se algum louvor há, nisso pensai. Se não tem, repreende em nome de Jesus. Eu repreendo essa palavra negativa que você lançou sobre a minha vida em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito. Eu não aceito. Porque o meu Deus é vivo. O meu Deus não está morto. É isso que você tem que crer. É na promessa da palavra. Já tentaram destruir e eliminar a palavra de Deus. Já tem mais de 3.500 anos, mas ela continua viva. Ela continua. E não há homem, não há regime. Os comunistas tentaram acabar com a palavra de Deus. Acabou o quê? Não acaba com a palavra do Senhor. A Babilônia não existe mais. Grandes impérios, o Egito com sua pompa não existe mais. Hoje é um país pequeno. Todos. A União Soviética não existe mais. Mas a palavra de Deus continua viva e eficaz, continua sendo traduzida e distribuída no mundo todo. Amém. E vai alcançar. Jesus disse que o evangelho chegará a toda a nação. Por quê? Porque atrás desta palavra existe um Deus poderoso. Jesus, Cristo, é o nome que está sendo pregado muito mais. Todos vão ter que um dia... Os comunistas, os ateus, Satanás, os demônios e todos os cristãos. Nós com alegria. Eles
com pesar, porque não se arrependeram. Vão declarar para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. E isso, não haverá acepção de pessoas, todos farão isso. A grandeza do Senhor. E por último, fé, oração, coragem e atitude. Ter atitude conforme a palavra de Deus. Então, ter a fé conforme a palavra de Deus, orar como a palavra de Deus, ter coragem de pensar conforme a palavra de Deus, tira as bobagens da sua cabeça. E por último, ter atitude conforme a palavra de Deus. No versículo 9, ele fala: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Quando nós praticamos o que aprendemos, acontece aquilo que ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então ele está falando, quando a gente faz isso, a paz de Deus ela vai guardar. E ele usou aí a palavra no original, a palavra olhando os guardas que vigiavam ele, para que ele não fugisse. Então, a paz de Deus ela vai guardar sua mente para que nada ruim penetre nela. Então todos vão estar agitados e apavorados e você vai estar em paz. Calma, calma, gente. Por quê? Calma. Deus não está morto. Então, nós tomamos todos os cuidados. Nós estamos cumprindo um período de quarentena. Lavamos as nossas mãos com água e sabão, né? Bonitinho, lava a mão, bonitinho, né? Lava tudinho, lava certinho. Fazemos tudo isso. Mas nós cremos e confiamos na palavra de Deus. Naquilo, ela é a regra máxima das nossas vidas. Ela nos direciona, porque é através dela que o Espírito Santo nos fala e nos direciona. Um pesquisador e cientista japonês chamado Masaru Emoto, ele fez uma experiência. Ele colocou 3 porções de arroz cozido e um copo com água. 3 copos. Então, cada copo tinha uma porção igual de água e de arroz. Então lá, o copo 1, o copo 2 e o copo 3. Para o copo 1, ele falava assim: eu te amo, obrigado. Para o copo 2, ele falava: eu te odeio, você é um idiota. E para o copo 3, ele ignorava e não falava nada. Após um mês, sabe o que aconteceu? O copo número 1, que ele falava: eu te amo, muito obrigado, começou a fermentar e apresentar um cheiro agradável. O copo 2, que ele falava: eu te odeio, você é um idiota, apodreceu e ficou escuro. E o copo 3, que ele não falava nada e ignorava, começou a mofar, né? Mofo são fungos de decomposição. Olha o poder que tem a palavra da pessoa. Ele provou o poder das palavras. Então, hoje, às vezes a pessoa: você é um idiota, você é isso. Eu falo: está quebrado em nome de Jesus Cristo. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. O meu Deus não está morto, eu creio num Deus vivo. Jesus Cristo é o meu Deus, é o meu Senhor. É Ele quem me guarda, é Ele quem me protege. E nada vai acontecer na minha vida, porque eu creio que tudo que acontecer vai ser pela vontade dEle. É isso que você tem que entender. A diferença está nisso. Deus não está morto. Está morto o Deus do mundo. O mundo crê em... Aliás, os deuses criados hoje precisam de imagens, né? As pessoas precisam focar. O nosso Deus é invisível. Ele se materializou na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Ele é a figura que nós cremos. Ele, sendo Deus, se tornou homem. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, a majestade. Então, não tem por que você estar agoniado. O que vai acontecer? Olha, eu não sei. Eu só sei que o meu Deus não está morto. Porque quando nós estamos... Sabe quem está apavorado agora? Sabe quem está agoniado? Sabe quem está sofrendo? Sem esperança, sem expectativa? É aquele que não conhece o Deus vivo. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é palavra viva e que Deus é um Deus vivo. Jesus disse isso para os fariseus: Deus é um Deus de vivos e não de mortos.
Então, o nosso Deus, Ele está vivo, Deus está vivo, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo logo vai voltar, mas acima de tudo, olha para essa crise, olha para essa situação, é o momento de você aprender, e eu espero, e peço a Deus, eu oro a Deus, para que todos quantos vão ser alcançados por esta mensagem possam sair fortalecidos, sair transformados, sair abençoados, e que esse período, assim, você possa dizer comigo essa frase bendita e abençoada: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Jesus Cristo é quem te fortalece, Jesus Cristo é quem me fortalece, Jesus Cristo é quem fortalece a todos nós, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Entenda que Deus não está morto. Não há por que sofrer. Sofrer de ansiedade, de agonia. Sofrimento a gente tem com dor, com morte, com uma série de coisas. Mas agora é o momento de você olhar para todas as circunstâncias. Ah, pastor, mas eu estou olhando para a minha casa. Não. Se você olhar para o seu problema, aí sim vai começar todo o processo. E abençoa. Abençoa. Assim como esse japonês descobriu. Abençoa. Eu abençoo a minha casa. Nada vai faltar. Nada vai faltar. A minha geladeira vai estar cheia. Eu vou pagar todas as minhas contas. Em nome de Jesus. O meu armário vai ter o suficiente. E eu ainda vou abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Eu profetizo, eu declaro. Ora, você está... Não, eu estou crendo. Porque ele diz aqui. Olha esse texto. Texto final da palavra. Versículo 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, as riquezas dele, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, Pai, suprirá todas as suas necessidades. Você pagará todas as suas contas. Se está desempregado, Deus vai te abrir a porta de um emprego. Se você está com a farmácia, devendo na farmácia, você está com dívida, Deus vai te abençoar e você vai pagar todas as suas contas. Você não vai ficar devendo nada para ninguém. Mas você tem que crer e confiar que Deus não está morto. O teu Deus é um Deus vivo. Você crê no Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra, entenda que esse é o desafio. Fé, oração, coragem e atitude. Eu ministrei dias atrás, está gravado. Ouça as mensagens novamente, mas essa também especialmente, porque Deus nos ensina. São 4 fundamentos da nossa fé. São 4 fundamentos importantes. Agora eu vou orar por vocês. Orar, como a gente encerra sempre, orando. E não vamos mudar aqui. Nós até amanhã faremos o culto. Nós vamos continuar fazendo o culto. A partir de terça-feira eu volto ao trabalho. Então nós vamos ver durante a semana como é que eu vou fazer. A gente deve manter de sábado, domingo ainda não sei se a gente volta para a igreja ou não, para a nossa congregação. Mas a gente deve transmitir mensagens. Então eu vou ver e eu vou avisando, postando aí no nosso Facebook. Mas amanhã ainda devo fazer mais um culto e ministrar mais uma palavra. Aproveitar todo esse período, vamos assim, todo o tempo que Deus me deu, não vou deixar um dia de folga sem fazer o culto e sem pregar a palavra. Vamos assim, o nosso alimento é espiritual, porque isso tem me dado fé, tem me dado muita paz, muita tranquilidade. Eu também estou na mesma situação que vocês, eu nem sei se vou receber. Estou assim tranquilo, mas eu não estou preocupado com isso. Eu confio que o Senhor Jesus irá suprir todas as minhas necessidades. E estou vivendo o que vocês estão vivendo da mesma maneira, da mesma forma. Então Deus há de nos suprir. Pai Celestial, esse é o momento em que nós estamos orando na sua presença. Todos os dias nós temos tido um compromisso, tenho tido pessoas fiéis e oro como é a palavra do Senhor, nos ensinando a confiar em Ti. Senhor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os demais. Eu oro a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão me ouvindo neste momento, e pelas que ouvirão essa mensagem da Tua palavra, depois de gravada, que o Senhor tem nos abençoado. Médicos, enfermeiros, a todos os funcionários do sistema de saúde, eu oro, também em nome de Jesus Cristo. Senhor, também peço a Ti, meu Pai, pelos policiais militares, os bombeiros, os policiais civis do mundo inteiro, do Brasil, em especial os policiais militares de Agudos, em que nós temos o trabalho. Oro
por todos os pastores e obreiros que têm trabalhado na torre de oração pela cidade de Agudos, que nós oramos pelo Brasil e temos orado agora, vamos aprender a orar muito mais ainda pelas nações. Eu oro, Senhor, ó Deus, pelos funcionários dos serviços essenciais que continuam a trabalhar e depois voltam para casa e com certeza tem pessoas de alto risco na sua casa. Pai Celeste, eu oro pelos empresários, cujas empresas, pelo menos até agora, estavam com as portas fechadas e vão precisar pagar o salário dos seus funcionários, as despesas. Algumas vão estar voltando essa semana que começa agora, abrindo as portas com cuidado. Que o Senhor esteja abençoando, que eles possam, através disso, Senhor, ó Deus, ver a sua proteção, que eles reconheçam que o Senhor vai abençoá-los e eles vão conseguir honrar todos os salários e despesas. Pai, eu oro para que todos os funcionários que estão parados e não sabem se vão conseguir receber o salário em dia, que o Senhor os tranquilize e mostre que vão conseguir. E desde já, meu Deus, eu oro para que o Senhor confunda toda a obra maligna que o diabo tem usado através de muitas pessoas que declaram a falência total dessa nação. O Senhor vai mostrar que é soberano e vai fazer esse país dar a volta por cima. Por todos aqueles que confiam em Ti, especialmente o presidente da República que tem colocado a sua fé em Ti, Senhor. Como nossa autoridade, eu oro por ele, eu abençoo a sua vida e conduza, porque o Senhor nos ensina na palavra a orar pelas nossas autoridades e pelas pessoas investidas de poder, de autoridade. Oro pelo ministro da Saúde e por todos aqueles que estão trabalhando realmente para o bem e para ajudar, que o Senhor possa mostrar, Senhor, o quanto és soberano. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que trabalham sem registro em carteira, que são autônomas, os informais. O Senhor esteja também abençoando e suprindo as suas necessidades e que possa a economia voltar aos poucos, todos aprendendo a lição de que nós dependemos de Ti. Eu oro, meu Pai, pelas pessoas infectadas pelo coronavírus, mas também por qualquer outro tipo de doença e que se encontrem nos hospitais, nas UPAs, ou mesmo na sua casa de quarentena. O Senhor tenha misericórdia, que cada um aprenda a depender de Ti, o Senhor esteja trazendo a cura. Eu oro para que o Senhor, ó Deus, mesmo pelo egoísmo dos homens, mesmo que haja interesse, o Senhor controlou tudo, o Senhor possa liberar, ó Senhor, a descoberta realmente do sucesso dos remédios que vão curar essa enfermidade, da vacina, porque o Senhor é soberano. Eu oro, Senhor, ó Deus, meu Pai, pelas pessoas que não conhecem a Tua palavra e que venham a ter o novo nascimento e a se converter ao Senhor Jesus Cristo, e que todo esse período nas nações, portas se abram para a pregação do Evangelho. O Senhor abençoe os missionários, os evangelistas, os pastores, pastoras, todo o obreiro, aqueles que estão envolvidos na Tua obra, Senhor, e que com certeza estão passando por necessidades e dificuldades. O Senhor é o grande provedor, o Senhor é soberano. Pai Celestial, eu oro pelo Brasil, pela Argentina, pela Itália, pela China, pelos Estados Unidos, pelas Ilhas Canárias. Eu oro por Trinidad e Tobago, Inglaterra, Espanha, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Eu oro pelo Uruguai, Paraguai, Chile, Cuba, Portugal e Alemanha, Honduras, Equador, Colômbia e Panamá, El Salvador, Costa Rica, França, Guatemala, Nicarágua, México, Canadá, Bolívia, Venezuela, Polônia, Israel, Arábia Saudita, Egito, por todos os países do leste europeu, países árabes, países da África, tão sofrida a África, cada nação de toda a Europa, países da Oceania, da América, num sentido geral, toda a América, por todas as nações, por todos os povos, tribos e línguas, aonde um dia o Evangelho vai alcançar a todos e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu abençoo, Senhor, que o Senhor esteja cuidando com carinho. E eu tenho certeza que tudo vai glorificar e exaltar o Seu nome, em nome de Jesus Cristo. Vamos então dar a bênção bíblica da palavra do Senhor sobre a tua vida. A bênção apostólica e a oração sacerdotal. E você vai tomar posse e dizer que recebe, porque é a bênção de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, eu recebo. E o amor de Deus também recebo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Eu recebo. E tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Eu recebo. E te dê
a paz de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você que tem nos acompanhado hoje, está aí online, e aqueles que vão ouvir, para quem você vai divulgar e abençoar com essa mensagem, eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus para abençoar muitas outras pessoas, levando essa mensagem para eles, porque tenho certeza que vai edificar a muita gente. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que Deus conforte o teu coração e esta palavra possa ter sido um alimento poderoso e restaurador da sua fé, da sua confiança e convicção no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. Boa noite. Deus te abençoe.